Olá, meus amigos síndicos, mais um O Perito Podcast. Hoje é o nosso terceiro programa, terceiro bloco, para falar sobre paisagismo em condomínios. Sou Lancel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. De volta com a Suzana Udler, paisagista de mão cheia, como eu já falei no primeiro programa. Tudo bem, Suzana? Tudo ótimo, cada vez melhor. Cada vez melhor. Hoje vamos falar um pouco sobre sustentabilidade dentro do paisagismo. E não esqueça, se você gostar do programa, clica lá que você gostou, se inscreva no canal se ainda não fez, está em tempo ainda, clica no sininho para receber nossas notificações sobre programas, novidades e assim por diante. Suzana, está com muito trabalho como paisagista, fazendo muitos projetos? Suficiente. Suficiente, eu estou trabalhando bastante. Que bom, né? Isso é muito gratificante para a gente se sente útil, a gente se sente... Não tenha dúvida, viu? Eu me senti terrível na época da pandemia, quando, de repente, metade dos projetos foram cortados, os contratos desfeitos, ninguém queria arriscar, gastar nada para não saber o que ia acontecer, ou não queria receber ninguém na sua casa, todo mundo se trancava, né? Não podia ter mais ninguém de fora, até nos condomínios. Aquilo foi terrível. Então é tão bom, hoje em dia, a gente poder voltar e tá na vida, tá no mundo. Você sabe que a pandemia, para mim, me ajudou muito na criação de um slogan, porque o que acontece? Muita gente parou totalmente, mas eu continuava fazendo meu trabalho porque precisava, era problemas em condomínios, então eu ia fazer os trabalhos, eu sempre faço vídeos dos trabalhos que eu estou fazendo para divulgar nas redes da Lank, né? E aí eu criei um slogan, a Lank não para. E isso até hoje tem, a pandemia já acabou faz anos e a gente continua ainda fazendo, a Lank não para e numa série de vídeos nossos de divulgação. Mas vamos lá porque a Lank não para. Sim, vamos lá. Escuta, que soluções assim sustentáveis a gente pode incorporar num projeto paisagístico? Bom, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa, em primeiro lugar, água. A gente tem chuva, a gente sabe que a água está cada vez mais escassa, é um bem preciosíssimo. Então, se a gente consegue ter a consciência de que fazer uma cisterna para recolher essa água pluvial que vem do telhado, vem de todos esses lugares captada, né? E poder reutilizar essa água para irrigação e até para limpeza de pisos e tudo mais. Sem gastar água nova. Sem gastar uma água que vem da Sabesp, né, no caso. É uma atitude correta, uma atitude consciente e também boa para o bolso, né? Você vai... A mesma coisa com relação à energia solar, né? Se você pode usar a energia solar, a gente tem bastante insolação, mesmo em dias nublados e tudo, a gente consegue captar a energia solar, tanto para aquecimento de águas, quanto para energia, através da energia fotovoltaica, né? Você ter a eletricidade, você está contribuindo para o nosso meio ambiente, né? E isso é necessário ter um local apropriado, um tratamento apropriado, e a consciência dos condôminos é fazer um local de compostagem orgânica para poder reverter para o próprio jardim esse composto e trabalhar a consciência dos condôminos de que não só o resíduo orgânico do jardim, ao ser limpo, mas também o resíduo orgânico da sua casa, quando você está na cozinha usando tudo que é cru,
o que é casca, não estou falando nem de carne nem de gordura, e nem de leite, laticínios, mas todos os legumes, verduras que você usa, café, chá, borra, essas coisas, tudo isso pode ir para o composto e se transformar em adubo para o próprio jardim. É alguma coisa que você está contribuindo para a continuidade, a existência de nós todos como seres humanos no planeta, né? Isso vai bem de encontro ao que eu sei que é a sua ideia de incutir esse tipo de mentalidade, esse tipo de preocupação nas pessoas, né? De que elas têm que fazer alguma coisa em prol de si mesmas e também em prol do coletivo, porque na hora que um faz, o outro quer fazer, o outro imita, ou faz junto. Então, e aí entra o papel do síndico. O síndico foi eleito pelo condomínio, ele foi escolhido. Então, como eu disse no primeiro bloco, o síndico tem um papel de liderança. Ele vai trabalhar com todos que têm ideias díspares, né, para pessoas diferentes, mas ele vai, com isso, ele deveria trabalhar a consciência do respeito ao próximo, da tolerância e da busca do melhor para todos. E isso é muito importante, até transformando esse condomínio em alguma coisa a ser mostrada para os outros, sabe? É um exemplo para a própria comunidade. Eu conheço duas síndicas que têm trabalhos um pouquinho nessa área aqui. Uma chama-se Rose, eu estou fazendo um laudo no condomínio que ela administra. O condomínio chama-se Condomínio Conquista, né? Fica em Vargem Grande. E achei um negócio muito interessante lá, que eu vi garrafas PETs instaladas assim, viradas, né? Para gotejamento, eu nunca tinha visto. Eu achei um negócio muito interessante. E uma outra síndica, que é muito amiga nossa, chama-se Aleteia, e ela chamou um pessoal de uma ONG que trabalha com garrafas PET, né, para dar um curso para os condôminos que estavam interessados em como aproveitar aquilo para usar em jardins, etc. e tal. Então, vai bem na linha do que você está falando, né, de ações do síndico para promover esse tipo de ação, de convivência. É uma atitude que você desenvolve através do desenvolvimento da consciência do que você tem à sua volta e do que vai faltar logo, né? Do que está faltando. A gente tem que contribuir de alguma forma para o meio ambiente, senão nós vamos ser prejudicados. Sobre esse assunto compostagem, como é que eu vou convencer os condôminos, né, de que, pessoal, vamos fazer uma criação de minhoca aqui, como é que vai ser isso, né? Tem que ter espaço, em primeiro lugar. Se você não tiver espaço, você não vai poder fazer isso. E você pode ter caixas fechadas, assim, lugares protegidos, e não precisa necessariamente ser lugar muito grande. Claro, você tem um jardim imenso, você tem uma chácara flora, sei lá, você vai fazer um composto imenso também. Mas se não, tem caixas de compostagem que você pode comprar. Eu já vi que você pode até usar em apartamento. Exatamente, tem até para pequenos compostos orgânicos. E eu fico pensando se a pessoa, os condomínios, os condôminos, eles têm filhos, crianças, que se já crescem percebendo essa preocupação dos seus pais em transformar o seu lixo, que seria lixo, mas que ele é da natureza, ele é orgânico, e ele está voltando para o seu próprio jardim, e aí perceber que a planta que cresceu ali veio daquilo que ela própria teve a consciência de colocar naquele lugar, isso vai transformar a nossa sociedade. Então, nós estamos sempre trabalhando, mesmo que a gente não perceba, a educação. A má educação e a boa educação, dependendo da sua atitude. Eu vou te contar um negócio. É uma questão de geração também, Suzana. Um engenheiro, ele não tem uma preparação para cuidar do ambiente como um paisagista tem. É diferente, eu deveria ter. Eu aprendi, por exemplo, a desligar a torneira enquanto eu faço a barba e só ligo na hora de limpar,
por influência da minha filha. Porque eu vi ela fazendo, porque são coisas que a gente acaba adquirindo tempo, e se pudesse adquirir desde criança, e eu não aprendi porque meus pais também não eram de uma época que tinha esse tipo de preocupação com o meio ambiente, e hoje a gente tem. E antigamente a gente nem tinha plantas em casa. Na nossa infância, todo mundo tinha jardim e ninguém tinha planta dentro de casa. O que aconteceu? Verticalizou-se as cidades, todo mundo mora em apartamento. E você está no apartamento e você precisa da planta. Então você começa a ter vasos em casa para te dar aquilo que você nem percebe que você precisa, mas você faz. Então vamos nessa linha. O desenvolvimento arquitetônico dos edifícios e tal, ele foi muito para o lado das paredes peles de vidro, que são superfícies verticais totalmente... como eu falo, translúcidas, né? Algumas são um pouco mais fumês do que a outra, bloqueiam. Algumas espelham para fora para não entrar o sol lá para dentro. Mas acontece que quando se privilegia a iluminação natural, você está se prejudicando com relação ao isolamento térmico, porque a luz entra muito, você está pensando muito em ar-condicionado, que é um outro detonador de meio ambiente, né? Ou seja, eu tenho prós e contras nisso tudo. O que o paisagismo pode me trazer com relação a isso que eu falei? A um desconforto térmico provocado pelas paredes de vidro. Se você colocar um vaso com plantas muito próximo a uma parede de vidro, a tua planta vai morrer. Porque quando você, inclusive, faz uma regazinha nelas, né, pulveriza e tal, elas estão com aquelas gotinhas na folha, aí bate o sol no vidro, um efeito lente é muito grande, então ele vai queimar a tua planta. Você tem que afastar um pouco, mas você pode fazer uso de muitas plantas em área interna para te dar esse conforto e te ajudar a não ter essa quantidade de sol, de calor dentro de casa. Hoje em dia se faz muito, está cheio aí, principalmente na Faria Lima, na Chucre Zaidan, Berrini, esses prédios com vidros que parecem espelhos, para justamente refletir essa luz e trazer mais conforto térmico para dentro de casa. Só que isso causa um problema terrível, porque ele reflete a luz e reflete em geral para todo lado. Você está na rua andando, você recebe aquele calor emitido pelo prédio que tem o vidro espelhado. Então já se questiona isso hoje em dia, porque é terrível. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente tem que procurar ter essa visão de quanto que a gente pode usar tanto vidro e quanto a gente pode usar menos vidro. Sabe o que está me lembrando muito essa nossa conversa? Uma vez eu chamei uma moça que era especialista em Feng Shui. Levei ela para o meu apartamento para ela me fazer um estudo, uma análise e tal, não sei o quê. E ela veio com a resposta. Ela falou assim, olha, sua casa tem pontos positivos, pontos negativos, e o meu trabalho como assessora de Feng Shui ela chamou de vacinas. Vou trazer vacinas para neutralizar os pontos negativos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma parede hidráulica perto de não sei o que, e esse não sei o que não pode com a água, então eu vou colocar uma coisa para neutralizar a ação da água em cima do não sei o que. Vacinas. Eu também posso pensar em vacinas, plantas vacina, né, para neutralizar problemas que eu tenho do ambiente, da construção, enfim. Isso. E eu acho importante, você deve usar as plantas até para te ajudar mesmo nesse sentido. E com relação ao Feng Shui, o Feng Shui ele tem uma origem fantástica, né? Aquilo que eu falei, acho que eu falei em outro bloco, sobre
a gente tem uma influência subliminar das plantas. Você se encolhe, você se deprime. Você se encolhe se a planta está encostando no teto, você faz enfim. assim, se ela está encostando na parede, você nem percebe, você se deprime se não tem nada, se a planta está morrendo. Eu sempre falo, eu lembro que eu cheguei numa empresa grande e na entrada da empresa tinha 2 vasos com 2 plantas mortas. E eu subi, fiz a reunião toda e eles estavam me contratando para uma casa de campo, não era da empresa. E aí ele falou, o que você achou da nossa empresa? Eu falei, é muito legal, a arquitetura é incrível, era um prédio, né? Só que você tem 2 cadáveres na porta, recebendo as pessoas que estão entrando. Como é que você acha que isso impacta a pessoa que está entrando? Você ter cadáver na porta. São 2 árvores mortas. Você já predispõe a pessoa a se proteger de alguma forma, a se entristecer. Ela nem percebeu isso, mas é terrível. Bom, aquilo sumiu imediatamente da porta, né? Você foi convincente. Não, hein? eu falo, ter cadáveres ou ter moribundos tem um efeito exatamente oposto a ter plantas lindas, viçosas, verdes, sabe? Você ter flores, você ter cores, isso traz alegria. Se é para pôr alguma coisa inanimada, é melhor botar uma escultura. Com certeza, não tenha dúvida, porque aí você não tem nada que foi orgânico, que foi vivo, né? Então, isso é muito importante. E o Feng Shui traz isso. Ele fala o seguinte, que se você está recebendo a pessoa na tua casa, ou até você mesmo, você está se recebendo na sua casa, você não quer entrar com uma planta super agressiva, cheia de espinhos. Então você coloca uma outra coisa mais arredondada, vamos dizer, que assim você tem realmente, você dá boas-vindas, você estende o tapete vermelho até para você mesmo, né? Então, o Feng Shui segue essas intuições e isso é muito bacana. Não acho tão bacana quando você é cri-cri, que não pode afastar 1 centímetro daquilo que foi determinado, 9,32 centímetros de não sei o quê. Aí você põe 9,30 e não pode porque vai dar azar. Não dá azar. E a melhor predisposição do Feng Shui para a sua casa é você ter em você uma disposição positiva. Se você se deprime com tudo, você está trazendo isso para o teu ambiente. Então, cria uma vontade de ter uma casa bonita, gostosa, vamos botar planta aqui, planta ali. Vou deixar sentir a influência de cada ambiente. Suzana, conta um outro caso assim de um lugar que você entrou e você sentiu um impacto negativo, ou para você, ou para a sustentabilidade, uma escolha mal feita, alguma coisa assim que te deixou infeliz. A gente tem que tentar minimizar as inundações que nós estamos tendo na cidade. E essas inundações são causadas pela falta de permeabilidade do solo. Então, existem leis, só que elas não são seguidas. Então, calçada, por exemplo, elas têm que ter obrigatoriamente 50% de permeabilidade do solo. Você pode usar intertravados, você pode usar realmente canteiros, tem que ter uma passagem para pedestre que não deve ser toda assim, né? Tem que ser lisa. E hoje em dia a gente já aprendeu a fazer canteiros de chuva. Isso quer dizer não só permitir que a água da chuva vá para a boca de lobo, onde muitas vezes ela entope, vai para o rio, é um inferno, mas você também faz canalizações para dentro da calçada, criando espaços, caixas de brita por baixo da terra onde vai ser plantado. Você cria essas caixas de brita, a água vem, já tem um lugar para ela entrar, ela fica lá e ela tem tempo de ser reabsorvida pelo solo e ir para o aquífero. Então a gente está beneficiando muito, muito, muito o nosso meio ambiente, evitando inundações. Se a gente tivesse isso em toda parte, mudaria tudo na nossa vida. Então, por isso que eu digo que muitas vezes eu fico triste que as calçadas são completamente cimentadas, as árvores não têm espaço para receber água. É assim, é isso. E por outro lado, Suzana, já aconteceu de você
implantar alguma técnica, algum ato assim sustentável, e quando você entra lá você percebe que aquilo ali se manteve, se progrediu? Você já aconteceu de se sentir realizado por isso? Muitas vezes, afinal eu estou trabalhando há muitos anos e eu já tive possibilidade de experimentar isso nos dois sentidos, tanto as decepções, quanto né, as frustrações, quanto a realização mesmo, quando se percebe que aquilo está florindo, literalmente, não só em flor, mas está florescendo, né? Então, que as pessoas se modificaram de alguma forma. Né? Você trazer, por exemplo, num condomínio uma área de encontro, uma área de sociabilização, e as pessoas começam a se conhecer, se ajudar e comentar isso comigo. Nossa, o nosso jardim é tão legal porque a gente se encontra, porque a gente faz isso, faz aquilo, promove uma série de situações. É claro que isso me dá alegria, né? Eu vou te fazer uma outra última pergunta e que você pode também até entender como um convite, tá? Sem nenhuma conotação de assédio. Por favor, tá? Vou me proteger. Você já pensou em cursos ou ações dentro de condomínios que promovam sustentabilidade? Olha, eu já pensei, eu acho que é importante. Nunca pensei em eu mesma instituir essas aulas ou coisas do gênero, porque eu não tenho tempo para isso. Quer dizer, eu estou bastante atarefada com uma série de projetos e tudo, né? Mas eu acho que isso é importante. É uma coisa que talvez para o futuro Susana, próximo... olha, esse nosso canal aqui existe há mais ou menos uns 5 anos, né? Que eu tenho esse programa O Perito. E fora isso, eu dou acho que há uns 14 anos já aula no curso de formação de síndicos da Gabor, né? Eu também não tenho tempo para nenhuma das duas coisas. E eu sempre acho um jeito, uma motivação, um tempo para vir fazer. Por quê? Porque eu acho que a minha mensagem é importante para mim também, porque, por exemplo, nós estamos sentados aqui hoje, eu estou aprendendo muito com você. E eu aprendo com todo mundo que vem aqui e com as aulas que eu dou. É uma troca muito rica e muito constante também, né? Então, pensa no que eu estou te falando, de repente a gente pode até dar um jeito de viabilizar isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal, tá? É importante estar aberta, é isso. Eu acho que sempre tem um canal para isso, tá bom? Vamos à pergunta do... Quem mandou foi o Diego Rocha, de Porto Alegre. Engenheiro Ancel, acompanho os seus programas e admiro o seu conhecimento. Obrigado, Diego. Minha pergunta é, quais práticas de paisagismo sustentável posso implementar no condomínio em que sou síndico para ajudar na economia de água e energia? Acho que você já falou, né? Eu já falei, eu acho que... Como é o nome dele? Diego Rocha, de Porto Alegre. Diego. Porto Alegre, não esquece que a gente passou por momentos difíceis. Terrível. Por causa da água, principalmente, né? Que tem outras questões, quer dizer, isso foi muito mais amplo para o próprio país, para a nossa geografia toda, né? A água, eu acabei de falar sobre permeabilidade do solo, então é importante, claro, a gente sabe que condomínios estão sobre laje, mas tem calçada, tem alguns lugares que são realmente jardins sobre solo, e você facilitar e canalizar a água para esses lugares, para que eles possam até ter tempo de ser absorvidos, porque você coloca num gramado, vem uma chuvona, como teve no Rio Grande do Sul, e o gramado não dá conta de absorver, mas se ele tiver abaixo dele, não estou falando sobre a laje, se ele tiver abaixo dele caixas de brita, por onde a água é absorvida e tem tempo de ser absorvida pelo solo, você está diminuindo a inundação que você vai ter. Fazer cisternas para recolher a água da chuva é outra coisa muito boa para você ter uma economia no condomínio, para você poder usar essa água para irrigar o jardim, para a limpeza dos pisos e tudo mais. Está economizando e, ao mesmo tempo, você está contribuindo para o meio ambiente. Usar
energia solar, tanto para as luminárias do jardim, quanto, isso onde bate sol, né? Tanto para as luminárias, quanto para você ter aquecimento de água ou prover a eletricidade do condomínio através de placas fotovoltaicas, você também está contribuindo muito para tudo isso. E despertar a consciência dos condôminos para o não desperdício, nem de água, nem de luz. Isso é muito importante. Banhos, não precisa ter 2 horas de banho, você pode ter um banho normal. Deixar a torneira, você está escovando o dente, deixa a torneira ligada. Não, desliga enquanto está escovando o dente. Se você está lavando louça, aí você deixa a água correndo para ir fazer não sei o quê, aí volta. Tudo isso é consciência e tudo isso contribui para um conforto do próprio condomínio, para uma economia do próprio condomínio. Acho que é isso. Então, Diego, espero que você tenha ficado satisfeito com a resposta. Pode estar certo que se recebeu resposta de alguém muito qualificada para isso. Suzana, terminamos então aqui mais um bloco, temos ainda o último, e não perca o último e 4º programa dessa série sobre paisagismo em condomínios, que vai vir daqui 15 dias, tá bem? Se gostou, clica aqui que gostou, se inscreva no canal, dá um clique aqui no sininho para você receber notificações quaisquer do nosso programa. Obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.